Vocês podem começar a falar dentro de 5 segundos a partir de agora. Bom dia a todos. Primeiramente, muito obrigado pela presença aí de todos vocês. Esse webinar é uma realização da Grant Thornton em conjunto com a Cambridge Family Enterprise Group e tem por objetivo discutir os desafios enfrentados e as perspectivas das empresas familiares para um novo começo pós-crise. Acho que é um tema extremamente relevante, acho que um debate que a gente vai estar promovendo hoje com vocês é a participação de todos, né? Ali na nossa plataforma, como informação, ali na nossa plataforma, o webinar também está sendo transmitido pelo nosso canal de YouTube da Grant Thornton Brasil, né? Por favor, sintam-se à vontade para participar desse rico debate conosco, né? Enviando suas perguntas e comentários no nosso chat, né? Então, as perguntas vão estar sendo discutidas e abertas no final do nosso webinar. A gente vai reservar um espaço também, né, como comentei aqui, para que todas as perguntas sejam respondidas e aquelas que, porventura, não sejam respondidas, não dê tempo de responder nesse webinar, a gente vai estar endereçando individualmente para cada um de vocês que endereçaram as perguntas. E, meramente com uma introdução aqui, eu acho de extrema relevância, que é para o Brasil e para o mundo, né, a questão da contextualização e importância das empresas familiares no mundo, né. Um dado que nós fizemos na Grant Thornton, ela fez uma pesquisa no último ano, 2019, com o Instituto, que é The Economist, o Instituto Europeu, exatamente para entender um pouquinho a relevância das empresas familiares no mundo, né. A pesquisa levantou que 67% da receita global das empresas no mundo, ela vem do middle market, né? E um dado importante também é que tem uma tendência que de 2019 para os próximos 3, 4 anos é que quer dizer, lógico, tudo que estou contextualizando aqui era antes da questão da crise, né, que vem do coronavírus, mas só para da relevância de empresas familiares, quero comentar aqui, né, que a tendência era um crescimento de 3% acima das receitas das empresas mais globais, né? É uma tendência, tudo isso a gente vai estar debatendo, discutindo aqui, é da relevância e da importância das empresas familiares no contexto Brasil e do mundo. E no Brasil, segundo a referência mais atual do IBGE e da Sebrae, né, que foi feita em 2019, apontaram que 90% dos negócios no Brasil, dos brasileiros, são empresas familiares, né, que representa aí tudo isso, 90% representa 65% do PIB e de uma força de trabalho que no total representa 75%. Né? Então, tudo isso é para dar meramente uma introdução para vocês aqui desse debate, que é direcionado para vocês, empresas familiares, da importância de todos vocês no nosso mundo de negócio Brasil ou no mundo, né? E também um dado acho que importante é que uma informação relevante é aproximadamente 30% das empresas elas acabam passando com a segunda geração e apenas 5% com a terceira geração. E não tem mudado muito essa estatística, né? E diante desse cenário aqui, somos cientes da importância das empresas familiares, né, como comentado aqui, para o nosso país e para o mundo. E isso é tão relevante e importante, por isso é tão importante e relevante discutir o cenário atual que elas estão inseridas. E para agregar aqui a nossa discussão e contribuir com as nossas visões, com as suas visões e experiências também, gostaria de apresentar aqui os nossos participantes e palestrantes, né? Primeiramente, queria apresentar aqui o João Bosco, né? O João Bosco é um consultor sênior e sócio da Cambridge Family Enterprise Group do Brasil, consultoria global fundada em 1989, né? Altamente especializada em criação de valor para empresas familiares. O João também ele foi CEO da Votorantim Metais e também da Alcoa Brasil, né? E também foi presidente da Associação Brasileira de Alumínio por 2 mandatos consecutivos. E o João atua também membro de conselho de famílias, conselho consultivo, dos mais diversos segmentos de negócio. Tem alta experiência em gestão, estratégia de negócio e liderança de equipes. Bom, João, obrigado pela participação. A Silvana Romagnoli também está participando conosco como palestrante. Ela é consultora associada à Cambridge e atua há mais de 15 anos com empresas, com famílias empresárias, né? Por meio de consultoria, treinamento sobre gestão, governança familiar e formação de conselho de família. A Silvana também ela é da segunda geração da família acionista na Romagnoli Produtos Elétricos S.A. A empresa tem 58 anos de existência no mercado brasileiro e a Silvana ela é presidente do Conselho de Família e membro do Conselho de Administração da
da Romaliori Produtos Elétricos, né? E também atua como conselheira no Conselho de Cidadania Empresarial da Federação das Indústrias do Paraná. Bem-vinda, Silvana. O nosso terceiro palestrante, Nelson, obrigado pela participação. O Nelson Uri Filho é especialista em governança familiar e no desenvolvimento de família empresários, né? É sócio fundador da consultoria especializada Cedar Tree Family Business Advisors e fundador do Fórum Brasileiro de Empresas Familiares, o que chamamos o FBFE. O Nelson também é autor do livro Sucessão Morte de Empresas Familiares, obra de sua dissertação de mestrado no INSEAD de França, né, que discute o impacto emocional causado pelos fundadores, os líderes narcisistas nos membros de família durante o processo sucessório. Nelson, é extremamente relevante, importante. Por favor, compartilhe conosco depois, durante a sua apresentação, um pouco dessa visão narcisista que você comentou no teu livro. Nelson também é membro da terceira geração de uma família empresária, trabalhou por mais de 20 anos como executivo no conglomerado da sua família, além de empreendedor em diversos setores como varejo, distribuição, importação e comércio de energia. Então, nossos palestrantes aqui são muito ricos em conteúdo e experiência para promover a nossa apresentação e o debate ao final, e a responder as perguntas ao final do nosso webinar, né? Então, para iniciar aqui, eu gostaria de chamar o João Bosco, né, para começar nossa apresentação e depois um debate, né? João, obrigado, bem-vindo novamente. João, gostaria para começar um pouquinho ver a tua visão. Como você vê os desafios enfrentados nesta crise? Quais as perspectivas para um novo começo? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com a Grant Thornton, nessa parceria da Cambridge com a Grant Thornton, para falar um pouco desta crise, e especialmente aí em conjunto com a Silvana e com o Nelson Cury, que são dois representantes aí com bastante experiência na área de famílias empresárias. O que nós esperamos trazer aqui hoje ao compartilhar com as famílias empresárias e com os executivos que estão nos assistindo, é um olhar um pouco mais positivo dessa crise, porque eu acho que nós todos estamos um pouco cansados de ver notícia ruim, de ver só catástrofe. E o que nós queremos trazer aqui é um outro lado, um lado mais positivo do que pode acontecer com a crise e como que as empresas estão se preparando e como é que elas estão superando esse desafio. E a gente, primeiro falamos dos desafios, dos aprendizados e, por fim, vamos falar das empresas familiares. A gente dividiu em três tópicos aqui. Por favor, eu queria que passasse o próximo slide. Então, os desafios, essa é uma crise que ninguém previu, ninguém esperava, mas, num primeiro momento, as pessoas ficaram, acho que as empresas, as pessoas ficaram um pouco perdidas, mas essa crise vai levar a algumas tendências, né? A primeira tendência que nós vimos foi a aceleração da curva de digitalização nas empresas. Muitas empresas já estavam nesse processo de digitalização, mas com a crise esse processo foi acelerado. Talvez talvez a gente fosse chegar em 10 anos, nós vamos chegar em muito menos tempo no nível de digitalização das empresas, né? Esse nível de digitalização trouxe alguns benefícios. Um deles é a telemedicina. Então, hoje a gente já vê no Brasil a telemedicina funcionando. Tinha algumas barreiras regulatórias que foram liberadas. Então, hoje, vocês imaginam, num país do tamanho do Brasil, nós vamos poder usar a melhor expertise médica para receitar em qualquer rincão do Brasil e receitar, inclusive, uma receita médica. Quer dizer, isso vai gerar um benefício para a sociedade. O segundo impacto é do e-commerce. Um grande contingente de pessoas que não utilizavam o e-commerce passaram a utilizar, e isso mudou o comportamento do consumidor. Então, algumas empresas, e essa semana, inclusive, saiu o resultado aí do Magazine Luiza, que já investia há algum tempo em e-commerce, em que eles, no primeiro
no primeiro trimestre, cresceram 73% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, nas vendas de e-commerce, né? E as vendas totais dele, apesar do fechamento da loja, aumentaram, né? Nós temos aqui um cliente aqui em Minas também, que tem várias, que também da área de varejo, em que trabalha principalmente em cidades pequenas, em que o e-commerce os ajudou a melhorar o volume de vendas, e no mês de maio eles vão vender mais do que maio do ano passado. E dentro da empresa havia lá um dogma que falava: o pessoal nosso, os nossos clientes das empresas pequenas, cidade do interior, gosta de ir na loja. Mas eles descobriram que não, eles gostam de e-commerce também. Então, representa uma oportunidade para as empresas, e aquelas empresas que estão usando o e-commerce estão crescendo mais até do que cresceram no passado. Uma outra tendência importante é o ensino à distância, que vai bombar, né? Existem empresas, plataformas na América do Norte, de empresas de ensino à distância, que o valor delas no mercado cresceu 3 vezes, desde o coronavírus, né? E hoje, eu vejo aqui, eu estou aqui com meus netos, né, que estão aí na faixa de 10 anos, estudando em casa, tudo através de digitalização. E como é que essa geração, no futuro, vai aprender, né? Então, certamente, isso vai trazer uma revolução também na área de ensino. As conferências virtuais, como essa que estamos fazendo, cada vez mais estão se difundindo. Nesses últimos meses, nós, na Cambridge, nos conselhos que a gente participa, a gente tem feito reuniões de conselho de uma forma muito efetiva, né? No início, achamos que não seria tão produtivo como se tivesse a reunião presencial, mas não, está funcionando muito bem. Então, as plataformas digitais, o controle, o trabalho remoto, né? A grande maioria das empresas estão trabalhando remotamente e conseguindo ser tão eficazes como eram antes. Então, esses são impactos que eu acho que são importantes e que vão acontecer com essa crise do coronavírus, né? Alguns impactos também de forma geral é que a grande maioria, eu inclusive estou nessa, sair das metrópoles nesse momento, o Nelson também está lá no interior, então vai haver certamente um movimento de saída das metrópoles e uma adequação de serviços para que a gente possa trabalhar à distância, e isso vai trazer alguns impactos setoriais no setor imobiliário e etc. Tem uma grande empresa aí da área financeira que já anunciou que os escritórios da Faria Lima deles só vai ter um andar demonstrativo e todo mundo vai trabalhar de casa, né? E a crise também mostrou algumas vulnerabilidades, né? A primeira vulnerabilidade que todo mundo se surpreendeu foi a grande dependência da China, né? Os Estados Unidos, uma nação tão desenvolvida como aquela, ficou na dependência da China para importar os aparelhos respiradores e para importar as máscaras, né? A China produzia, o grande produtor de respirador e das máscaras, e o Brasil também. O mundo inteiro ficou dependente da China, e certamente isso vai ter algum impacto. Alguns setores da economia que importavam muito equipamentos e peças da Ásia também foram afetadas. Aqui no Brasil afetou a parte de televisores, a indústria de motos, que importa muito equipamento da Ásia, não parou de fabricar moto porque ficou sem importar equipamentos. Então, isso vai trazer para as empresas uma reflexão, né? Como é que eu vou estrategicamente me posicionar? Quais são meus fornecedores críticos? E como é que eu vou me posicionar agora? Outra vulnerabilidade que ficou clara para todos é a fragilidade do sistema de saúde no Brasil, né? Se nós olharmos os últimos 20 anos, todo candidato em qualquer posto, ele diz: saúde é minha prioridade, né? E o que a gente vê é esse caos aí que nós estamos vendo no Brasil, de falta de preparação,
de falta de planejamento e certamente os investimentos e o que essa crise trouxe vai nos ajudar a melhorar esse sistema de saúde, vai certamente incentivar a mais jovens a trabalhar no setor de saúde e eu acho que tem um benefício positivo. E, por fim, também a crise mostrou, de uma forma bem nua e crua, o desequilíbrio social que temos no país, né? Aquelas filas imensas das pessoas lá na Caixa Econômica para receber aquele abono. E teve um outro lado muito positivo. O lado positivo foi a determinação e a participação das empresas para uma atuação social forte. Então, mais e mais nós vimos aí, ao longo desses meses, grandes empresas se estruturando para fazer investimentos de impacto social, utilizando as melhores técnicas para isso. E esse eu acho, uma consequência muito positiva. Quer dizer, nós estamos vendo os empresários, os acionistas das empresas se conscientizando, dizendo, não, eu tenho que participar e eu quero ajudar a melhorar essa situação social no Brasil. Então, do modo geral, esses eram os pontos que eu queria comentar das tendências, do impacto que vai ter em alguns setores e das vulnerabilidades que também vai nos ajudar a evoluirmos para o futuro. Sim. Bom, na tua visão, quais seriam as principais vulnerabilidades ressaltadas nessa crise, na tua visão? Foi o que eu acabei de comentar, tá, né, Maranhão? Os pontos aí que eu comentei aí dessas vulnerabilidades do sistema de saúde, etc. Né? E tive um impacto significativo, né? Já, quer dizer, não é nenhuma novidade, não está sentindo, né? Como, por exemplo, empresa aérea, como você comentou, turismo, a parte do real estate, varejo, né? No seu grau maior para menor, dependendo do segmento, mas a empresa aérea já viu ontem notícias que a Latam já pedindo o Chapter 11 dos Estados Unidos, que é uma recuperação judicial, e discutindo também talvez uma possibilidade no Brasil, né? Então o impacto ele é extremamente significativo dependendo do setor, né, João? Sem dúvida. Se você toma empresa aérea, setor de turismo, a parte de real estate, talvez alguns setores de varejo, certamente são os setores que estão sendo mais afetados, né? Existem previsões nos Estados Unidos que algumas daquelas grandes lojas de departamento que todos nós conhecemos possivelmente não vão sobreviver, né? É verdade, infelizmente é o fator da crise, né? E, João, na tua visão, que outros aprendizados você entende que vão ficar gravados aí, principalmente para as empresas familiares, nesse pós-crise? Olha, é interessante que, acompanhando aí as empresas familiares e o que elas fizeram, né? O primeiro ponto é que aquelas que sobreviverem à crise, muitas vão sobreviver, vão sair muito melhor lá no futuro, né? E as empresas que estão se saindo bem na crise são aquelas que têm uma visão de longo prazo, não são os imediatistas. E aí é uma característica que eu acho que o Nelson e a Silvana depois vão comentar, é uma característica das empresas familiares, né? A empresa familiar, né, pelo DNA dela, ela pensa a longo prazo e ela tem uma resiliência, que aliás é uma palavra muito bonita, né, que é a capacidade de se adaptar às mudanças e superar os obstáculos, né? Então, as empresas familiares têm essa característica de visão de longo prazo, o que leva a não tomar decisões precipitadas, né? Então, você olha aonde você quer chegar, você olha, às vezes, empresas aí longevas que já têm quase 100 anos, falei, eu tenho a responsabilidade de continuar para o futuro e não vou tomar decisões precipitadas. E uma das coisas que as empresas fizeram, primeiro, foi cuidar da liquidez, né? Cuidar da liquidez, olhar investimentos, talvez segurar um pouco investimentos,
e cuidar do caixa, porque também nós vamos viver um período de volatilidade aí durante algum tempo, né? Se a gente olhar as previsões, o Brasil, do PIB para esse ano, a maior parte das entidades aí estão prevendo uma queda do PIB de quase 4% e a retomada só no início do ano que vem. Então, isso significa que essa gestão do caixa, esse cuidado com o caixa, tem que continuar. E uma coisa também muito positiva que aconteceu com vários dos nossos clientes foi a criação dos comitês de gestão de crise, que no primeiro momento eles foram criados mais para cuidar da saúde dos funcionários, né? Só que esses comitês de crise mostraram uma capacidade de tomada de decisão muito ágil, muito rápida. E todo gestor de qualquer empresa, ele sempre tem a sensação que as coisas na empresa dele não andam bem. Ele fala, puxa vida, como demora, né? Todos nós achamos isso, né? E esses comitês de crise aceleraram esse processo de tomada de decisão, de implementação de ações, e trouxe esse senso de urgência para as organizações. Então, isso é algo para ser mantido e que tornou as empresas mais eficazes. Um outro aspecto foi melhoria de produtividade. Então, no momento da crise, várias ações foram tomadas. Por exemplo, nós temos um cliente lá, uma mineração na Amazônia, em que eles mudaram a escala de trabalho num acordo com o sindicato, com o Ministério do Trabalho, que tornou a empresa muito mais produtiva. E também foi benéfica para os funcionários. Então, numa situação normal, seria muito mais difícil fazer isso. Outros começaram a olhar para a sua estrutura corporativa e conseguiram ganhos de produtividade importantes que precisam ser mantidos. E uma outra característica que essa crise mostrou foi a melhoria da comunicação. Seja a comunicação na empresa com os colaboradores, seja a comunicação com os acionistas, porque é extremamente importante, né? Com os acionistas que estão participando e com os acionistas que estão de fora, né? Então, essa comunicação mais fluida também foi um benefício muito grande que eu acho que precisa ser mantido e que trouxe uma melhor competitividade às empresas do modo geral. E aí, João, também acho que complementando, acho que ver a tua visão, acho que nesse momento também pós-crise e retomada aí, ó, fala assim, a volta ao trabalho aos poucos, né, em algumas cidades principais mais afetadas, eu vejo que já começa a ter uma preocupação, um plano das empresas de como fazer essa retomada, né, para aquelas empresas que estão trabalhando principalmente em home office, né, aquelas que já estão trabalhando do ponto de vista com processo de produção na fábrica, acho que já estão sendo adaptadas, tomar essas ações, mas aquelas que estão, acho que nos grandes centros, nas grandes capitais, com o teu pessoal trabalhando 100% home office, é um cuidado que vai ter que ser tomado e uma estratégia vai ter que ser, imagino, bem definida e planejada, né, João? Acho que... Sem dúvida, sem dúvida. E aí, João, desculpa, sim, por favor. Não, por favor, João, pode. Não, eu acho que essa estratégia tem que ser muito bem olhada. O governo liberou aí uma série de ações aí na área da organização do trabalho, permitindo férias coletivas, permitindo fazer redução de salários, etc., e que as empresas estão utilizando, né? Bem como eventuais linhas de crédito. Então, isso está sendo muito bem utilizado. Não, sem dúvida. Eu queria aproveitar também e comentar um pouquinho aqui da questão das medidas do governo que foram colocadas em termos de linha de crédito. Só para dar um apanhado geral um pouquinho da nossa visão também, João, o que aconteceu, né? Algumas coisas foram um pouco efetivas, né? Se a gente pegar do ponto de efetivo, quer dizer que as medidas que o governo disponibilizou, elas foram de curto prazo, na verdade, lógico, tem um impacto às vezes no fluxo de caixa das empresas, que lógico que é benéfico, mas num cenário de impacto das operações das empresas, né, que é uma coisa mais de médio para longo prazo, as medidas tomadas
ela, numa visão de mais de médio e longo prazo, elas são pouco efetivas do ponto de vista de fluxo de caixa para as empresas, né? Então, nós pensamos algumas medidas, só recapitulando, que o governo tomou em termos de ação para ajudar as empresas, do ponto de vista de redução tributária, né? Uma ação foi a redução de 50% das contribuições do Sistema S, que é sobre o INSS, né? Foi somente por 3 meses. Também uma redução da alíquota de IOF, né, nas transações, também é temporária, por 3 meses, né? Então, do ponto de vista tributário, tem um limitador de tempo que é bem curto. Nós pensamos em outros tributos, em termos um pouco de PIS, COFINS, o próprio INSS. O que ocorreu foi postergação, né, do pagamento da apuração dos meses de de março e abril, para pagar-se em agosto e outubro. Se a gente pensar um pouco do fundo de garantia, né, o que ocorreu foi postergação de recolhimento por 3 meses, né, das guias com vencimento de abril, maio e junho. Né. Outra medida, os parcelamentos em andamento, né, que foi discutido também, se aprovou, foi postergação do pagamento após 90 dias desses parcelamentos federais, né, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Teve também para o Simples Nacional, né, para as empresas pequenas, postergação por 6 meses, e também acho que pouco relevante do ponto de vista de uma visão mais de médio e longo prazo, considerando que as empresas pequenas não têm, o caixa é meio quase o dia a dia de um mês e não tem caixa para sobreviver. Então, acho que ainda tem um limite de benefício, mas ainda pouco efetiva no médio e longo prazo, né? E fora esse ICMS, né, que está muito dentro do pleito de empresários, mais que uma ação efetiva. Se a gente pensar de ISS também, é uma ação, não há concessões, está dentro de um pleito meramente dos empresários, não tem uma ação efetiva. Posso dar um exemplo aqui de cliente que decidiu entrar fala assim, parcelar o ISS, e aonde está definido dentro do programa de parcelamento que durante essa crise do coronavírus não haveria cobrança de multa, né? Por surpresa, quando o cliente foi ver depois do parcelamento, se cobrou a multa de 20%. Então, uma coisa que não tem lógica, que estava previsto que não teria e estão cobrando. Agora vai ter que ter uma ação do ponto de vista administrativo para requerer a devolução, compensação de 20% de multa. Então, de certa forma, tem uma ação, mas para as empresas operacionalizarem e tomarem benefício é difícil, né? E causa, às vezes, um desgaste do ponto de vista interno, de rotina administrativa muito alta. Né? Se a gente pensar um pouco do ponto de vista, como você comentou, na parte trabalhista previdenciária, né, que algumas ações que tiveram, que porventura deram apoio no fluxo de cada das empresas. Né? Alguns temas, né? Antecipação de férias, prorrogação do pagamento das férias, né? A prorrogação do pagamento adicional de 1/3 de férias, né? São ações que, de fato, eu tenho visto nas empresas, nos clientes, acho que eu diria que 100% tomaram o benefício de alguma forma, né? Dentro da questão de férias, também antecipação, que nós acabamos de ver aqui, de feriados, que está previsto em lei, mas o próprio governo aqui de São Paulo, a prefeitura já antecipou, mas também estava previsto em lei. E tivemos outros também, com a redução proporcional de jornada de trabalho, né, suspensão do contrato de trabalho por 60 dias, instituição de benefícios também do emergencial do governo, com a questão do seguro-desemprego. Tudo isso são medidas que, de fato, auxiliaram, né? E principalmente as empresas que são, talvez, as menores, médias e menores, que têm um caixa mais apertado. Mas, de novo, são ações, eu diria que de curtíssimo prazo, talvez de pouca eficácia a longo prazo para as empresas que, porventura, têm um problema, um caixa muito curto, né? Comentei. Essas são algumas ações, só para a gente lembrar um pouquinho, que foram tomadas pelo governo, né? Outras ações do ponto de vista mais do mercado financeiro, que nós já vimos aí, do ponto de vista sentindo, além da redução da taxa de juros, que foi caindo de 4,25%, 3,35%, e agora está 3% e deve ter uma redução ainda um pouco maior. Mas, de modo geral, as ações com redução também nos limites de depósito compulsório, né, para a realização de empréstimos das instituições financeiras para as empresas, né, vieram, né, foram concedidas, mas também, de novo, acho que não chegou na sua plenitude ainda nas empresas, né, apesar de terem ações, mas, de novo, eficácia um pouco baixa, né. E além disso daí, João, as instituições financeiras
regulares aqui, lógico, pelo Banco Central, tem sido responsável por tentar, na verdade, irrigar o mercado, né, com aproximadamente 30 bilhões por mês, né, com pagamento aí do auxílio emergencial. Uma outra ação que tem sido de alívio para as pessoas, principalmente de baixíssima renda, né? E como uma última medida, acho que cabe ressaltar essa aqui, e tem uma esperança do ponto de vista agora, visão de empresa, que de fato venha o dinheiro no caixa delas, que é a medida recente tomada pelo BNDES, né, que é subscrever por meio do BNDESPAR até 4 bilhões de reais em cotas, né, sêniores que são chamadas, em 10 fundos, limitados a 500 milhões a cada fundo, para de fato, aí por meio desses fundos, chegar o dinheiro na conta bancária das pequenas empresas, né? E está sendo estruturado, não tem ainda uma definição quando começa a operar, mas é um sinal positivo que espero que comece a operar logo e de fato aí o dinheiro vai chegar na conta das empresas, né? Agora, de maneira geral, só para finalizar aqui, há uma queixa geral no mercado, como comentei, da efetividade das disponibilizações desses recursos emergenciais na ponta, né? Que notadamente para micros e pequenos empresários. E desde a medida provisória 944, que é o financiamento emergencial, entrou em vigor, né, lá foi em março, abril, falou-se que dos 400 bilhões disponibilizados pelo governo, menos de 4% foi liberado para as pequenas e microempresas, né, por exemplo. Então, de novo, efetividade. E, de novo, conversando com as empresas, temos visto quais são as dificuldades desde então. Uma, exigência de transferência da folha de pagamento para o banco fiador, né? Isso tem sido a gente ouviu e vimos empresas falando que os bancos têm, às vezes, exigido. Outro ponto, apresentação de certidões, né? A gente sabe que nem todas as empresas têm as certidões, 100% das certidões, e garantias, né? Que, de fato, as empresas batem na porta do banco, lógico que todo o dinheiro disponibilizado pelo Banco Central, vem pelo BNDES, ele tem que passar por uma instituição privada. E quando você bate na porta da instituição privada, existe garantia, né? Então, de novo, tudo isso tem sido levado, fala assim, a uma burocracia, ao dinheiro não chegar aonde deveria chegar, para as pequenas e médias empresas, né? E os bancos comerciais têm demorado mais do que do esperado desde a divulgação da medida provisória para operacionalizar essas linhas de crédito, né? Mesmo com disponibilização de recursos que foram feitos pelo governo da economia, os efeitos da pandemia na análise de risco de créditos dos negócios levam uma corrente contrária à liberação do financiamento. Então, isso nós temos ouvido, temos conversado com as empresas, tudo isso é dificuldade. Naquele momento que as empresas mais necessitam, né, acho que a questão de burocracia, mas a exigência de linha de crédito, garantia, certidões, elas aumentaram. Então, foi de pouca, de fato, por enquanto, eficácia esse fluxo de recursos para a economia, para as empresas que mais precisam nesse momento, né? E um ponto, acho que também é relevante, eu gostaria de deixar o meu comentário aqui, João, é a questão no mercado de M&A, né? O que nós temos acompanhado, que teve uma desaceleração nos diversos tipos de transações de M&A, né, em relação ao mesmo período comparado a 2019, onde foram mapeados 316 transações envolvendo empresas brasileiras, que representa uma redução de 29% em relação ao mesmo período de 2019, que tem uma movimentação aproximada de 42 bilhões de reais. Acho que isso é esperado, acho que teve todo o impacto tem o impacto do coronavírus nas transações, não só no Brasil, mas de maneira global, né? Mas eu vejo uma perspectiva pós-crise de uma retomada no mercado M&A. Isso é um pouco da nossa visão, também de conversa com outras pessoas de mercado, que tem boas perspectivas, né? Além de que temos também que esperar aí uma consolidação de alguns setores, com o objetivo de capturar sinergia aí entre fusões das oportunidades que surgirão em decorrência da crise, porque, como você comentou também, tem setores que estão sofrendo muito, tem setores que estão desempenhando muito bem na crise, né? Você vai ter dentro de setores aí que são mais ou menos impactados, mas você vão ter dentro de cada setor empresas com suas peculiaridades, empresas que foram melhor geridas, têm caixa, com isso tem caixa, tem possibilidade de fazer transações de M&A, de empresas que estão
com grande dificuldade financeira, né? Ou até mesmo de consolidação para capturar sinergias do mercado, né? Agora, do ponto de vista prático, o mais complexo será o processo de avaliação dos impactos da pandemia nos resultados das empresas, né? Ao longo do período aqui do distanciamento social, né? E também dos reflexos sobre os resultados no futuro, né? Consequentemente, João, esses impactos de crise aí vão ter reflexo no valuation vou falar assim, das empresas, né? Dependendo do segmento, pelo hábito em termos de consumo do produto das empresas, como vai ser impactado, além também da posição financeira das empresas, né? E como que elas vão estar. E já começou a ocorrer também um outro fator que é importante para o Brasil, como nós comentamos a Latam, que já entrou em recuperação judicial. Nós já temos no Rio de Janeiro a faculdade Cândido Mendes, né, que é uma instituição de educação que tem mais de 100 anos de história de educação no país, né? Entrou com pedido de recuperação judicial, né? A gente começa a ver esse movimento já pós-crise. A gente acha, nossa percepção aqui, que vai ter um movimento relativamente alto de empresas entrando com pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, né? É reflexo de crise. Mas, ao final, eu acho que tem, para aquelas empresas, como você comentou, melhor geridas, uma estratégia, uma gestão firme, né, da gestão da companhia e do caixa, eu acho que vão ter muitas oportunidades de bons negócios no mercado, né? Sem dizer também que apesar de estar hoje no valor econômico, que vai cair o nível de investimento, falar assim, de investidores estrangeiros no Brasil, mas isso eu acho que é momentâneo. Minha visão é momentânea, tudo passa, tudo tem a retomada. Eu acho que a questão dos investimentos no país, seja de investidores estrangeiros, ele continua. Eu acho que vai continuar, pode cair um pouco, mas ela vai retomar, porque o Brasil é um país gigantesco, com enormes possibilidades de investimentos e ganho médio e longo prazo, né? Se pensarmos em infraestrutura, tem um caminhão de oportunidade. E o setor privado, não tem dúvida que vai continuar investindo no país, né, João? Acho que sem dúvida. Uns comentários que gostaria de deixar registrado aqui. Não, eu acho que tá muito bem colocado. Eu queria fazer um comentário sobre, nessa área aí de fusões e aquisições, na nossa prática com famílias empresárias, uma das recomendações que a gente sempre faz, e a gente trabalha lá com o modelo de wealth management, de criação de valor, é olhar todo o patrimônio da empresa familiar, né? Muitas vezes você tem, e é nessa hora da crise que é uma boa hora de olhar e falar assim, que negócios meu dá resultado, que negócio não dão resultado, e talvez seja a hora também de você vender alguma coisa que, por sentimentalismo, está sendo mantido lá, mas talvez seja um negócio perdedor de caixa, né? Então, é uma hora para poder rever esse portfólio de ativos, né? E poder melhorar a sua situação de caixa com a venda de algum negócio aí que não esteja contribuindo tanto para a criação de riqueza para as famílias empresárias. Eu queria aproveitar esse gancho aí que falamos de famílias empresárias, para passar para a Silvana aí falar um pouco. Não, sem dúvida. E eu queria aproveitar, Silvana, colocar você junto na discussão conosco aqui. Na tua visão, quais são as outras particularidades das empresas familiares que podemos considerar aí no cenário crise ou pós-crise, Silvana? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, as empresas familiares, na realidade, elas são terrenos de muitas emoções, né? O que a gente percebe assim, ao longo desses anos, eu sendo de empresa familiar e também trabalhando com famílias empresárias, e a criatura e o seu criador muitas vezes se confundem, né? Muitas vezes fundadores em empresas menores que já são tão solitários para tomar decisões difíceis nesse momento, né, que a gente acaba tendo que tomar decisões econômicas, de preservação de saúde também dos nossos funcionários, muitas vezes também famílias envolvidas nisso. Então, eu imagino assim, a complexidade, a dificuldade, né, principalmente para esses fundadores de empresas menores que não têm toda uma estrutura de apoio, de governança para ajudá-los nessas decisões difíceis. Nesse momento, é essencial a gente ter
conseguir, então, agir com desapego, né, para tomar essas decisões difíceis, fazer o que realmente seja necessário para a empresa naquele momento. Só que o bom das empresas familiares é que elas têm uma visão de longo prazo, né? Elas se preocupam em preservar esse patrimônio, de transferir esse legado para as futuras gerações, e tudo isso acaba resultando num conservadorismo assim, financeiro e acaba facilitando, muitas vezes, até dando um fôlego maior para o caixa, né? Para que elas consigam sobreviver melhor nessa crise e se preparar para a retomada. E uma coisa que a gente tem percebido também, com muita frequência nas empresas familiares maiores é até a discussão sobre dividendos, né? A possibilidade, inclusive, de reduzir ou até, de muitas vezes, suspender os dividendos por um período para que se preserve a saúde financeira da empresa e para que, né, consiga maior resultado no seu caixa, enfim. Então, a gente tem visto que muitas famílias, né, que estão preparadas, que foram profissionalizadas, nesse momento, elas estão mais preparadas para discutir isso, para serem mais flexíveis, né, e mais resilientes no momento dessa crise. Então, acho que a gente tem muito aprendizado nesse momento. Então, na tua visão, como coordenar a tomada de decisões nesses momentos críticos? Qual a tua visão? Então, eu percebo o seguinte, que as empresas que estão nesse momento, que se prepararam, né, lógico que empresas que estão já numa governança mais madura, elas tiveram todo esse preparo, conseguiram desenvolver suas famílias para que entendessem, né, principalmente tivessem essa maior coesão entre os seus acionistas, blindar principalmente as emoções, ter acordos, né, muito bem negociados, envolvendo a família em muitas decisões importantes. Então, eu acho assim, toda essa estrutura de governança, ela tem ajudado muito nesse momento. E, principalmente, tornando essas famílias mais resilientes, né? E essa resiliência é construída na família, né? Durante todo esse tempo. Entendi. Eu acho que até nós temos um slide depois que nós mostramos um pouco sobre essas estruturas e sobre o papel, principalmente o papel também do Conselho de Família em toda esse apoio e comunicação com a família. Então, na tua visão, você acha que um sistema de governança familiar ele pode ajudar muito nesses momentos de crise? Sim, por exemplo, nesse slide nós temos um sistema de governança de uma empresa madura. Lógico que em todas as empresas nós temos esses 3 fóruns, né? O Conselho de Administração, o Conselho de Família e o Conselho de Acionistas. Mas as empresas mais maduras que ao longo da sua jornada, né? Porque a implantação de uma governança corporativa é uma longa jornada, não é algo que se implanta, né, de um dia para a noite, e a família toda participando desse processo. Então, eu acho que essas famílias conseguem definir claramente os seus papéis, elas sabem exatamente os valores que elas têm que ser, né, perpetuados pelos seus fundadores, e dentro desses conselhos, por exemplo, no conselho de acionistas, ali são definidas as principais decisões mais difíceis que vão envolver a família, se vai ser redução de dividendos ou não. Muitas vezes, no conselho de família, toda a comunicação que é essencial levar para a família, o que está sendo feito pela empresa, quais são as medidas que estão sendo tomadas. Muitas dessas famílias se envolvem, inclusive, em comitês de risco, participam dos comitês de risco. Então, essa comunicação, esse fluxo de informação entre as famílias que têm um nível de governança já maduro, ela funciona, né, ajuda muito nesse momento. Eu acho que elas têm. Todos nós, lógico, vamos sair com muitos arranhões, mas eu acho que as famílias que têm uma estrutura de governança, elas têm maior chance de sair mais rapidamente, com menos sofrimento de todo esse processo, né? Principalmente trabalhando bastante a comunicação. Porém, nós temos aquelas famílias que não têm toda essa estrutura, são empresas menores que talvez, né, não tenham um conselho de administração, uma empresa que não é uma SA, por exemplo. Então, o que a gente poderia fazer? Envolver mais a família, conversar sobre, começar a pensar justamente também sobre implantar governança corporativa e governança familiar. Como que esse sistema todo pode desenvolver a família?
nessa crise, talvez ela não estava preparada, mas para o crescimento da empresa é essencial que ela tenha, no mínimo, um conselho consultivo. Ela pode startar através de um conselho consultivo e, no futuro, passar para um conselho de administração. Não tem um conselho de família formal, então, sei lá, talvez uma reunião familiar onde ela possa começar a pensar nesses assuntos, começar a discutir estratégias de família. Então, acho que é essencial. Eu acho que esse momento nos trouxe, principalmente, uma reflexão sobre a finitude da vida. Famílias e fundadores que talvez não estavam se atentando para essa necessidade de profissionalizar a sua família, de pensar em sucessão, começaram a pensar nisso nesse momento. Eu acho que isso também é um reflexo positivo da crise. Silvana, aproveitando a tua experiência que você participa, você tem a tua família tem a empresa, participa em conselho, você também participa em conselho consultivo de outras empresas. Na tua visão, quer dizer, na tua experiência, da visão das empresas que trouxeram, por exemplo, uma pessoa para trabalhar com conselho consultivo, né, não no contexto de conselho de administração, a tua experiência, depois de implementado isso, as famílias realmente sentem uma grande diferença em termos de gestão e de segurança de tomar decisões, Silvana? Sim, eu acredito que sim, principalmente pelo desenvolvimento da minha família, principalmente. Nós estamos há 13 anos implantando um sistema de governança. Hoje nós temos esses 3 fóruns, mas é um processo longo, né? Uma grande jornada. Mas em outras famílias também, que a gente se relaciona, clientes, enfim, a gente percebe nitidamente a mudança de comportamento da família. É essencial, porque começa a dividir, mostrar claramente quais são os papéis, né? Quais são os chapéu que eu tenho que estar em cada um desses conselhos. Muitas vezes isso não é claro para um herdeiro, muitas vezes ele está ali como executivo, como conselheiro, muitas vezes tendo que tomar atitudes junto com os fundadores sobre patrimônio, enfim, eu acho que essa profissionalização da família, inclusive, ajuda a reduzir muitos dos conflitos em todas as famílias empresárias, né? Porque a gente sabe que conflito é inerente do ser humano, a gente não vai conseguir evitar. Mas você começar a discutir isso, começar a colocar esses assuntos em família, definir um protocolo familiar, negociar essas regras muito claras para a família. E envolver principalmente as futuras gerações, né? Porque famílias aí que estão terceira, quarta geração, a gente não pode deixar que esses valores dos fundadores se percam também durante todo esse processo e vão se distanciando muitas vezes, né? A terceira, quarta geração já está muito longe dos fundadores. Se a gente não fizer algo para preservar tudo isso, esses valores vão se perdendo. Então, o papel do conselho de família, principalmente, é essencial para uma empresa familiar. Preparação, e eu acho assim, até pensando mais, eu acho que o Nelson vai falar um pouquinho mais depois sobre Next Generation, mas aproveitar esse momento de crise para desenvolver os nossos herdeiros. Talvez, né, eles vão passar por crises semelhantes no futuro, e talvez a gente não vai estar aqui para ajudá-los, né? Então, aproveitar esse momento de crise para treinar e para desenvolver as futuras gerações também. Perfeito. Não, excelente. Muito obrigado, Silvana. E aproveitando, eu gostaria agora de chamar o Nelson aqui para incluir o nosso debate aqui, Nelson. E queria fazer uma pergunta para você. Na sua experiência aí com o Conselho de Famílias, como eles podem ajudar as famílias empresárias a liderarem com a pandemia? Obrigado aí pela oportunidade. Estou vendo bastante interação aí dos participantes, muitas perguntas. Tentar fazer um apanhado aqui geral, dar um passo atrás e ressaltar a importância realmente da governança familiar nesse momento de crise. São as empresas que mais se valorizam e com certeza essa crise vai passar. E as empresas que sairão mais fortalecidas e sairão na frente são as que têm essa estrutura de governança familiar e corporativa. Como a Silvana falou, muitas empresas ainda não têm uma estrutura tão formada, mas eu gosto de começar dizendo que uma família alinhada ela sempre consegue superar a crise. O oposto não é verdadeiro. Então, o processo inicial de um trabalho com a família empresária é alinhamento familiar. Então, por isso a importância do conselho familiar. O conselho familiar pode ser uma estrutura desde uma reunião, ter um fórum específico para debater temas nevrálgicos que afligem a família e que podem impactar negativamente o negócio. Então,
gosto de mencionar que tem 5 principais desafios ali dentro da família empresária que se pode trabalhar dentro do conselho familiar, né? Um é a questão do conflito, como a Silvana mencionou. É inerente ao conflito no ser humano e muitas vezes em épocas de crise o conflito ele vem de uma força descomunal, né? Então eu costumo dizer que o conflito ele não nasce dentro da empresa, mas sim na família, né? Ele vem da família para os negócios. Por isso a importância de se alinhar e trabalhar. Nesse momento, a importância ainda de você ter uma comunicação não violenta, trabalhar a comunicação entre os herdeiros, aqueles definir os papéis, os diversos papéis, quem é herdeiro, quem é acionista, quem participa do negócio, quem não participa. Porque é comum que quem está no comando, na direção dos negócios, por exemplo, na distribuição de dividendos, possa querer que se reinvista no negócio. Um acionista que não está no comando do negócio queira que traza os dividendos mais para ele poder sobreviver. Então, vai haver sempre conflito e você não precisa se dar bem com o seu membro familiar, com o seu sobrinho, com o seu primo, mas você tem que estar alinhado, né, ao mesmo propósito. E é dentro do conselho familiar que você trabalha, entendeu? A comunicação também. E a questão do controle, que eu acho que eu comentei muito, que você falou no livro, que é muito também comum em momentos de crise a gente tentar controlar tudo, né? Eu acho que no começo da pandemia havia muita resistência, principalmente das pessoas, dos fundadores, e a gente começou a ver uma participação ainda maior, agora que eu vou comentar um pouco das próximas gerações, das futuras gerações, no comando dos negócios, porque os negócios estão sendo disruptados muito rapidamente. O que a gente ia ver que ia demorar, como o Bosco falou, 10, 20 anos, a gente está vendo essa geração mais nova trazendo aí, que a gente fala, o motor 1, motor 2, que é o caso emblemático do Magazine Luiza, que foi citado aqui nesse webinar. Então, a Next Gen ela vem com muita força agora, e eu acho que dentro do Conselho de Família, você poder ampliar a voz dessas pessoas. Porque muitas vezes elas são abafadas, né? É aquela coisa, eu aqui quem manda, você manda quem pode, obedece quem tem juízo, sabe aquela máxima do fundador que as pessoas não podem falar, há muita conversa de bastidoras, os conflitos são jogados para debaixo do tapete. É nesse momento que tem que haver transparência e tem que haver uma maior descentralização do poder. E até vi perguntas aí falando, é importante a profissionalização? Sim, é importante. E se tiver algum membro capacitado, que é uma outra questão que a gente tem que trazer dentro do Conselho de Família, é a questão da capacitação. Sem capacitação, você não consegue olhar a empresa, perpetuar o legado familiar, porque os membros que não tiverem aptos e preparados para lidar com esse momento de crise, a empresa com certeza vai sofrer. E uma coisa também, acho que bacana de mencionar aqui, dentro do Conselho de Família, é a conexão. O que conecta, qual é a cola que faz com que a família esteja junto, né? Porque o Bosco comentou bem, os negócios familiares, eles são cíclicos. O negócio da família pode terminar, pode acabar, mas a família ela vai continuar sendo empresária. Então, o que conecta essa família são os laços familiares, não é só a questão de visão financeira, né? De você estar unido por só um dividendos, um bônus, mas sim os valores familiares e o propósito de, né, levar essa família, perpetuar o legado dessa família de geração a geração. Eu gosto muito de falar também, de olhar e dar um passo atrás e olhar o que conecta essa família. Então, olhar um pouco dos valores e que eu acredito que é o que perpetua as famílias empresárias é realmente a tradição de trazer esses valores das gerações passadas para as gerações futuras. E equilibrar a tradição com inovação. Eu acho que esse é o maior desafio que a gente está vendo hoje, né, nesse momento de pandemia, é equilíbrio entre tradição e inovação. Não, perfeito, muito obrigado. Eu gostaria agora de passar para as perguntas aqui dos participantes, né? Então, o nosso tempo também está chegando ao final 5 aqui. minutos. Temos muitas perguntas, boas perguntas aqui. Infelizmente, a gente não vamos conseguir cobrir todas, mas a gente fica com o compromisso depois de encaminhar nossa visão, resposta no bom sentido, a nossa visão para vocês todos depois do encerramento aqui do nosso webinar. Mas eu gostaria de começar com a primeira aqui, depois a gente vê quem que vocês pode responder, ou vocês três,
Atualmente as empresas estão com muitas dificuldades econômicas e financeiras. Será que existe ainda interesse dos filhos ou netos de dar continuidade aos negócios da empresa? Aí eu deixaria aí quem vocês três quiserem Eu acho que comentar. Vocês minha três. sugestão é que o Nelson comece a comentar e a Silvana também. Eu acho que eles têm mais. Eu acho que sim. Eu queria só complementar, depois passo para a Silvana, que eu acho que a questão hoje da sucessão, ela está sendo, a gente está vendo uma quebra de tabu, porque está se questionando muito a sucessão e eu acho que ela vai ser antecipada em muitos negócios. A gente está vendo exatamente que eu comentei que essa futura geração está vindo com muita força, está vindo com muita inovação e está disruptando os negócios. Eu acho que esse é o momento de se questionar realmente, de você manter, às vezes, aquela máxima em time que está se ganhando não se mexe, porque agora vai sobreviver quem realmente tem adaptabilidade. Saiu uma matéria recente na Harvard Business Review dizendo que o século XXI pertence às empresas familiares. E por quê? Porque as empresas familiares é que têm adaptabilidade, flexibilidade e tem alinhamento das pessoas que trabalham, dos membros familiares, com um propósito, né? Então, é o que eu falei, é aquela cola, todos unidos em prol de um único propósito. Então, eu acho que sim, eu acho que vai haver um interesse muito grande, porque você vê as grandes multinacionais, nada contra, mas elas controle muito pulverizado, muitas vezes você não sabe quem que é o dono, né? E essa é uma característica primordial da empresa familiar, que ela tem uma identidade, né? E esse DNA, ela vem com essa geração mais nova, sendo fortalecida muito mais agora nesse momento de crise. Então, eu acredito sim, eu sou um entusiasta aqui, né, da empresa familiar e diria que sim, que vai haver um interesse maior das gerações futuras a entrarem no comando das empresas agora. Bom, eu acredito o seguinte, essa pergunta também tem muito a ver com o envolvimento da família, dos filhos, o amor pelo negócio. Eu acho que ninguém ama aquilo que não conhece. Então, muitas vezes, as famílias demoram muito tempo para envolver seus filhos. Eu acho que filho tem que ser envolvido sobre os assuntos da empresa desde muito cedo. Então, eu acho que é desde pequeno que a gente consegue envolvê-los, dar esse senso de pertencimento, de amor pelo legado. E isso tem que ser construído pela família. Então, muitas vezes, famílias que não fizeram isso quando os filhos eram pequenos, talvez um conselho de família consiga resgatar parte desse envolvimento, desse senso de pertencimento e voltar a ter esse amor pelo negócio. Eu entrei na empresa com 12 anos de idade, então, tipo assim, eu respiro aquilo lá o tempo todo. Então, eu não consigo imaginar que eu, no momento de crise, eu vou sair e deixar a minha família sozinha. Então, eu acho que esse amor se constrói. E isso é um trabalho assim, maravilhoso que o Conselho de Família consegue muitas vezes ajudar as famílias. Perfeito. Uma próxima pergunta, também fica aberta aí para mais de um poder dar sua visão, no passado eu tinha uma empresa com diversos familiares, porque eram pessoas de minha confiança. E isso foi um dos fatores que quebrou. Hoje estou recomeçando um novo negócio com os meus filhos mais novos, sem experiência profissional. Dentro desse novo mundo empresarial, é um bom caminho a seguir? Essa é a pergunta. Bom, Vai lá, Bosco. na realidade, o negócio em si depende da competitividade do negócio, né? Seja empresa familiar ou não. Então, o negócio, o modelo de negócio, depende da competência que você tem de estar naquele segmento e naquele mercado. Agora, o fato de não ter dado certo numa empresa familiar, que é o que ele comentou, eu acho que vem muito na direção do que o Nelson comentou do alinhamento da família, de como reduzir os conflitos, etc., né? Então, a história mostra que as empresas familiares têm mais sucesso do que as empresas não familiares, né? E a estatística está aí. O que é importante é como é que você administra os conflitos, né? E como é que você transforma aquilo num fator competitivo, né? Então, o fato de ser empresa familiar não o torna menos competitivo, pelo contrário. As empresas familiares, pela rapidez das decisões, por pensar a longo prazo, pela dedicação que as pessoas têm à empresa, são mais competitivas do que a empresa não familiar. Ana, tem uma pergunta para você agora aqui.
Você acredita na intervenção de um facilitador de diálogos nesse momento para facilitar o dever de casa que não foi feito? Sim, eu acho que muitas famílias têm buscado definir negociar os seus acordos, definir regras que não foram definidas no passado. Eu acho que ainda é tempo, é possível conseguir, né, que um bom mediador, uma assessoria possa ajudar essas famílias com regras claras, né? Porque a gente sempre fala, todo jogo tem que ter regras. Então, por que uma família empresária não tem suas regras, né? Então, colocar essas regras muito claras, formas de entrada e saída dos familiares da empresa, né, regras de conduta, relacionamento com o patrimônio, enfim, respeito aos acionistas, isso tudo é possível ser construído através de acordos, de protocolos familiares. Perfeito. Obrigado, Silvana. João, uma pergunta para você agora. Qual fator se deve ter maior cautela na retomada da economia? Eu acho que a cautela maior foi o que nós comentamos, é sempre a gestão do caixa, porque nós vamos ter um período aí de volatilidade. Então, eu acho que principalmente projetos de expansão, investimentos grandes, é hora de dar uma repensada e segurar um pouco, porque nós ainda não sabemos quanto tempo vai durar essa situação de volatilidade no mercado. Então, a principal é segurar o caixa. Perfeito. É isso mesmo. Bom, tem uma outra pergunta aqui, é a visão geral dos palestrantes. Qual a visão dos palestrantes quanto à profissionalização da gestão? Acelera ou freia no cenário de retomada após pandemia? Se o processo vamos falar assim, de profissionalização deve continuar mesmo nesse período de crise aqui, no ritmo que estava, ou deve se frear e aguardar um pouco mais agora os cenários pós-crise? Nelson, quer comentar, Nelson? Eu acho que acelera, né? A gente tem visto muito agora, como até o próprio João comentou no início do webinar, que as empresas que tiverem mais estruturadas, elas vão resistir a essa crise, né? Eu acho que a governança, investir na profissionalização da família empresária, eu acho que é o principal ponto aqui. E profissionalização, eu diria, capacitar todos e aí verificar, realmente, como a Silvana também colocou, quem tem aptidão, quem tem vocação, quem está preparado para assumir a gestão ou não. Tem empresas que os membros familiares não têm ali a vocação e não querem, né? Eu digo que tem mais ou menos 3 tipos de herdeiro. Aquele que quer estar lá no negócio, tem a paixão, a vocação, está capacitado, então isso realmente veste a camisa. Tem aquele que está lá por acomodação, muitas vezes ele está lá com benefícios, um salário bom, ele olha e fala, bom, será que eu vou ter uma capacidade de me colocar no mercado com esses mesmos benefícios e valores de salário que eu tenho aqui? Então, essa é uma das características de um herdeiro acomodado. E aquele que também não, é aquele que eu falo que está lá por obrigação. Ele não quer, ele poderia ser médico ou estar em outra profissão que não seja na gestão da empresa, e ele está lá muitas vezes porque o pai fala, eu construí esse negócio para você, você tem que assumir, isso é um problema. Então, muitas vezes, nessa hora, você tem que olhar a questão da profissionalização como um executivo externo, né? Quem não tiver membro capacitado tem que procurar o executivo externo. Agora, como a Silvana falou, isso é um processo que ele é longo, ele é demorado, ele é árduo, né? Tem que haver muita conversa, e aí a ajuda dos consultores externos, ela é fundamental, porque tem aquela máxima que a gente fala que santo de casa não faz milagre. Muitas vezes as pessoas lá dentro, elas sabem o que tem que fazer, mas elas não conseguem se entender por uma falta de regras e de clara comunicação. Então, nesse momento de crise, é importante a gente olhar quem tem realmente capacitação, né, para executar o plano de negócios e olhar a vocação dessa pessoa, se ela tem realmente vocação para estar lá ou não. E isso a gente tem que trabalhar com muita transparência, para não criar conflito, né? Que foi a última pergunta, né? Que a família ela cresce de forma exponencial, né? E os negócios não. Por isso que tem que ver quem está apto para liderar, né, a empresa para as próximas gerações. Perfeito. Obrigado, Nelson. Eu vou fazer uma última pergunta, talvez seja um bolso, mas está aberto a todos aí, e depois da finalização da resposta, eu queria depois abrir para um comentário final de cada um de vocês para encerrar depois o painel, tá ok? Bom, a pergunta ela é: como vocês avaliam que ficará o mercado M&A? Eu também posso contribuir depois um pouquinho, João, se quiser, por favor.
comentar? Eu acho que de imediato, né, com toda essa situação do Brasil, a imagem do Brasil, etc., vai haver uma retração, principalmente de investidores estrangeiros no Brasil durante algum tempo. Mas vai voltar. E acho que vai voltar porque, primeiro, o preço dos ativos no Brasil estão muito baixos. Alguns setores da economia com empresas muito saudáveis do ponto de vista competitivo, essas empresas vão estar numa situação frágil e vai favorecer o processo de aquisição. Então, eu acho que no primeiro momento ele vai voltar mais como um mercado doméstico, com menos atuação de empresas estrangeiras, mas ele vai continuar e na retomada da economia, eu acho que ele vai voltar muito forte. Aí tem que fazer meu comentário aqui também, do ponto de vista agora com empresa de consultoria aqui, concordo 100% com você, João, que nesse momento aqui, logo no começo, já teve uma retração pelos dados que ocorreram aqui, mas tendo um pouco mais estabilidade, previsibilidade aí pós-crise, eu acho que retoma forte o mercado de M&A no Brasil, né? Como comentou, por uma questão dos ativos tão baratos, baratos 2 pontos. Um é que a própria empresa que é alvo de uma aquisição, ela pode estar numa situação financeira não tão equilibrada, né? Não tem a caixa para manter os investimentos e continuar competitivo no mercado, então abre a porta para um desejo da família a entrar numa questão de M&A, né? de venda da empresa, ou não só vender 100%, ou trazer algum investidor estratégico para estar junto, ou um investidor seja um fundo, né? Cada um tem seu prós e contras, dependendo do tipo de investidor, mas não é o caso aqui, né? Discutir. E também a questão do próprio dólar, né? Que você comentou que a taxa do dólar está extremamente, o real está extremamente desvalorizado, e isso abre a questão de entrada de recursos de forma significativa aqui no Brasil, né? E fora também a questão e aí nós temos visto já discussões de consolidação de mercado, empresas de famílias assim, que estão vendo consolidação para ganhar mercado, ganhar base de clientes, complementaridade de produtos. Então, é uma coisa que começa, eu diria, a ser discutido com mais intensidade agora no Brasil, essa questão de consolidação, né? Mas acho que o mercado ele vai retomar com o M&A e vai ser um mercado grande, né? Então, acho que talvez o que eu diria um pouco da visão de consultor aqui que as empresas familiares que tenham talvez essa intenção de trazer um investidor, ou fazer um processo de venda, ou venda de ativos, que seja, não só da empresa, que estejam preparados para isso, né? Tome o momento de crise agora para continuar se preparando, do ponto de gestão e também de números, né? Que às vezes as empresas, na sua maioria das vezes, ela tem um negócio muito bom, mas não tem uma governança, uma gestão ou os números bem preparados. E que no momento que você vai fazer um processo de M&A, fusão, ele se torna difícil, porque quem é o investidor vai entrar para analisar, ele vai ver número que é a base dele, que é o histórico para fazer análise, projeções e fazer a investigação do IDIRS que a gente chama, né? E sempre tem pontos que vão para a mesa para discutir. Esses pontos, às vezes, até o fundador, o dono, a empresa fundadora é pego surpresa e acaba reduzindo o valor da empresa. Então, acho que para mim preparem-se do ponto de vista de números, governança, qualidade das informações para entrar no processo de venda ou fusão que seja. Acho que talvez uma sugestão que possa dar aqui pela experiência que nós já vivemos em várias operações de transações, né? Eu concordo inteiramente. Eu acho que, principalmente empresas estrangeiras, quando procuram empresas brasileiras, a primeira coisa que olham é a governança, se tem uma estrutura societária adequada, né? Porque ninguém vai entrar numa situação em que a governança não está estruturada e os números não traduzem a realidade, né? Exatamente. E eu já vi negócios serem cancelados por uma questão de não ter transparência nos números, ou até a comunicação do vendedor com o comprador de forma transparente e de forma, fala assim, muito pragmática, daquilo que tem que ser, aquilo que é, e base em números. Então, já vi alguns casos acontecerem. Mais uma Pessoal, vez, estamos no fim, eu gostaria de deixar aberto aí para o... Você é um comentário, Nelson? Eu ia complementar que, mais Nelson. uma vez, a importância da governança familiar e corporativa nesse momento, né? Acho que as empresas que têm um planejamento sucessório, claro, que as empresas de fora olham
e vê que ele tem já um planejamento, estruturação de holdings, já foi passado muitas vezes a questão do patrimônio em vida, ou seja, se estruturou para esse momento, vai facilitar muito esse processo de M&A. Eu acho que quem tiver estruturado realmente vai sair na frente. Era isso que eu ia falar. Você tem toda a razão, Maranhão. E atento a esse movimento. E quem não tiver ainda começado um processo de governança, nunca é tarde. Perfeito. Ótimo. Aí, Silvana, não sei se quer comentar alguma coisa, fica à vontade. Não. Concluí. Ok. Bom, eu queria deixar, pessoal, para a Silvana, o Nelson e o João aí, uma mensagem final para os nossos participantes aí, se puderem fazer uma mensagem final, eu agradeceria. Não, pois não, com o maior prazer. Eu só queria mostrar um slide aí de um helicóptero. Ah, perfeito, tá. Eu queria convidar os nossos participantes que estão nos ouvindo, e garanto que eu não fui afetado pela quarentena e estou raciocinando inteiramente bem. Eu queria convidá-los para vocês fazer aquele brinquedo que a gente fazia quando era criança, de faz de conta, né? Todos nós brincamos de faz de conta e criança é muito criativa e faz isso com a facilidade imensa. E eu queria convidá-los com faz de conta que entrar num helicóptero, alçar voo, olhar lá de cima, depois da crise. Vamos imaginar que nós estamos lá olhando, depois da crise, o que aconteceu ou o que pode acontecer com o meu negócio, né? O que é importante, então? Eu, com essa visão lá para frente, o que é importante de preservar? O que no meu negócio é fundamental? Eu tenho funcionários, líderes que são importantes de preservar. Eu tenho determinados nichos de mercado que são importantes e clientes importantes que eu tenho que preservar, que lá na retomada vão me ajudar muito. E talvez até eu tenha fornecedores que são críticos para mim e que eu não posso deixar de ter e talvez ele precise de uma ajuda. Então, eu acho que a melhor imagem é essa. Olha lá na frente, se imagine depois da crise e o que é importante preservar para que você, na retomada, esteja a sua empresa saindo na frente. Bom, queria deixar uma mensagem também. Aquelas empresas que ainda não começaram a pensar em estruturar um sistema inicial de governança, é essencial nesse momento aumentar a transparência, melhorar a comunicação com a família, deixar a família ser envolvida nos problemas, no que está acontecendo, muitas vezes ouvir a família, né, porque essa transparência pode ajudar em momentos como esse para tomar decisões difíceis, para ter o apoio da família. Então, é essencial começar a discutir isso, começar a falar em família, onde nós queremos chegar, o que nós esperamos para o futuro da nossa empresa, nós como família acionistas, qual vai ser o nosso papel e como nós vamos nos empenhar para que esse legado tenha continuidade. Obrigado, senhor. Nelson? Maravilha. Acho que a palavra é empatia, né? Você hoje olhar para o próximo, né? E olhe e amplie a voz daqueles que não estavam sendo escutados e muitas vezes nesse momento uma contribuição importante que a gente fala das próximas gerações que tem muito a contribuir ao negócio. Então antecipar muitas vezes esse movimento de trazê-los para dentro de um conselho de família ou mesmo como ouvinte dentro de um conselho consultivo e ampliar a voz desses membros familiares, porque eu acho que vai vir dali muitas ideias de como poder sair dessa crise. Então, deixo aqui também um abraço a todos e agradeço aí mais uma vez a oportunidade e olhar ao próximo. Vamos em frente, turma. Obrigado. Obrigado, Nelson. E só fazer um comentário em final aqui, acho que, como vocês comentaram também, acho que a questão de comunicação é super importante, manter esse canal de comunicação com os funcionários, cuidar acho que dos funcionários e na medida possível, né, lógico, cada negócio é negócio, mas manter os funcionários e com comunicação efetiva, porque pós-crise, minha visão é positiva, vai ter muita oportunidade, quem tiver mais estruturado do ponto de vista de uma cultura, com funcionário já totalmente comprometido com a organização, vai levar uma vantagem muito significativa.
E por outro, como as empresas já estão na crise, já fazendo, é olhar para dentro de casa no custo. Como o João comentou, olha do ponto de seus custos, redução de custos, visão de caixa e, lógico, na visão de custo, nunca esqueçam tecnologia. Eu sei que às vezes dinheiro é investido, mas tenho certeza que com tecnologia, uma visão de ganhar eficiência para a empresa e também na visão de redução de custos usando tecnologia, eu acho que é benéfico e é tendência do futuro é tecnologia. Então, não se esqueçam, acho que desse olhar, é meu comentário final. E, infelizmente, chegamos aqui já passamos do tempo, né? Já 16 minutos nós tínhamos aqui. Então, a gente vai ter que encerrar o webinar. Pedimos desculpas àqueles que enviaram as perguntas e não conseguimos, não deu tempo de responder. A gente compromete a retornar para vocês com a nossa visão para aquelas perguntas que não foram respondidas. E agradeço aqui em nome da Grant Thornton, da Cambridge, da Silvana e do Nelson, que contribuíram muito aqui com toda essa discussão, né? Espero que tenhamos contribuído de alguma forma com vocês, né? E também agradeço a todos aqueles que participaram, estão participando conosco no nosso webinar aqui. A gente vai enviar agora, finalizando agora o webinar, um link de pesquisa para que vocês possam colaborar com sugestões para próximos temas que sejam relevantes para suas empresas. Queremos dar continuidade nos webinários naquele ponto, daquela visão de vocês que possa contribuir, né? A gente quer agregar, colaborar uma visão externa junto a vocês. Então, por favor, se possível, puder responder e sugerir outros temas, nós agradeceríamos muito essa resposta de vocês, né? E também o nosso webinar vai ser encaminhado a apresentação para vocês e também o vídeo vai estar disponível no canal YouTube para que quem quiser ou passar para alguém ou rever, vai estar disponível lá. Pessoal, muito obrigado, né? Mais uma vez, obrigado novamente e boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Forte abraço.